Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Dizem que a vida perfeita é uma ilusão, e eu descobri isso da pior forma possível. Por anos, acreditei que meu casamento com Gustavo era sólido. Aos olhos dos outros, éramos um casal bem-sucedido, morávamos em uma casa impecável, frequentávamos os melhores restaurantes e viajávamos para lugares paradisíacos. Eu trabalhava duro para manter tudo isso, enquanto ele, bem. Gustavo sempre teve o dom de parecer ocupado sem realmente fazer nada. Eu ignorava os pequenos sinais. O tempo que ele passava no celular, as reuniões que surgiam de última hora, os sorrisos automáticos que ele me dava quando eu o pegava distraído. Mas ultimamente, algo dentro de mim gritava que havia mais do que simples distração ou rotina desgastada. A mudança começou sutil. Célia, minha sogra, nunca fez questão de esconder que não gostava de mim. Sempre me tratou com aquela educação forçada, como se eu fosse uma intrusa na vida do seu filho. Mas, de repente, tudo mudou. Ela passou a me chamar de minha querida e a se oferecer para passar mais tempo em casa. Até trouxe flores para a sala um dia, dizendo que queria trazer mais alegria ao ambiente. Eu quase ri. Alegria? Desde quando aquela mulher se importava com isso? Mais estranho ainda foi Gustavo. Ele começou a se mostrar mais atencioso do que nunca, insistindo em me levar para jantar, perguntando sobre meu dia como se realmente estivesse interessado. No início, acreditei que ele talvez estivesse tentando reacender a chama do nosso casamento. Mas logo percebi que havia algo errado. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Era tarde, e mensagens àquela hora raramente eram sobre trabalho. Peguei o aparelho sem pensar e vi uma notificação de um contato salvo apenas como V. O coração acelerou. Toquei na tela, e a prévia da mensagem dizia: temos que resolver isso logo. Não podemos esperar mais. Meus dedos tremeram. O que, exatamente, não podiam esperar? Engoli a seco e coloquei o celular de volta antes que ele saísse do banheiro. Meu coração pulsava contra as costelas, e, por mais que tentasse, não consegui dormir direito naquela noite. Gustavo estava tramando algo, e minha intuição dizia que não era nada bom. Nos dias seguintes, continuei observando. Pequenos detalhes começaram a saltar aos meus olhos. Ele ficava inquieto sempre que eu me aproximava enquanto usava o celular. Sua mãe parecia entusiasmada demais quando falava comigo, e de repente começaram a surgir papéis para eu assinar sem muita explicação. Só alguns documentos da empresa, amor. Ele dizia com um sorriso fácil. Eu não assinei nada. O jantar daquela noite foi a confirmação de que algo grande estava para acontecer. Gustavo e Célia estavam animados, trocando olhares que não faziam sentido para mim. Minha sogra segurou minha mão por um instante e disse algo que me arrepiou até a alma. Maria, você precisa descansar mais. Gustavo me contou que anda muito sobrecarregada. Quem sabe uma viagem para relaxar um pouco? Por um segundo, me vi caindo na armadilha. A ideia de me afastar parecia tentadora, mas então percebi o que ela realmente queria. Uma viagem significava que eu deixaria Gustavo no controle de tudo. Sorri. Um sorriso vazio. Vou pensar no assunto. E naquela noite, antes de dormir, abri meu cofre pessoal e revisei cada um dos meus documentos, meus bens, minhas contas. Algo dentro de mim dizia que minha própria vida estava em perigo. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti medo dentro da minha própria casa. O medo passou a me acompanhar como uma sombra silenciosa. A cada dia, a sensação de que algo estava prestes a acontecer se tornava mais forte. Eu não sabia exatamente o que Gustavo e Célia estavam tramando, mas sentia no ar o peso de um segredo. Um segredo que eles tentavam disfarçar com sorrisos e palavras doces, mas que, para mim, tinha gosto de veneno. Eu não deixei transparecer que desconfiava de algo. Pelo contrário, comecei a agir como se estivesse caindo no jogo deles. Fingir que acreditava na súbita bondade de Célia, sorrir para Gustavo quando ele sugeria que eu relaxasse mais e não me preocupasse tanto com os negócios. Mas, em silêncio,
Eu observava. Foi numa tarde qualquer, enquanto Gustavo tomava banho, que decidi que precisava de respostas. Peguei o celular dele novamente, tomando o cuidado de não deixar rastros. O contato V tinha enviado outra mensagem: tudo pronto para sábado? Meu sangue gelou. Sábado era dali a 2 dias. Toquei na conversa e encontrei mensagens apagadas, mas algo chamou minha atenção. Entre as fotos da galeria, havia uma imagem recente de um contrato sobre a mesa do nosso escritório. Ampliei a imagem. O documento estava parcialmente visível, mas as palavras transferência de bens estavam nítidas. Meu estômago revirou. Eles estavam tentando me roubar. Engoli o pânico e devolvi o celular ao lugar. Quando Gustavo saiu do banho, já estava sorrindo para ele como se nada tivesse acontecido. Eu precisava pensar. Nos dias seguintes, os sinais ficaram ainda mais evidentes. Célia passou a me oferecer chá todas as noites, insistindo que ajudaria com meu sono. Gustavo, de repente, passou a preparar minhas refeições com um carinho que nunca teve antes. Não toquei em nada que viesse deles. Eu sabia que era questão de tempo até que tentassem algo mais direto. Na sexta-feira, véspera do tal sábado misterioso, fui trabalhar mais cedo que o normal. Não queria estar em casa sozinha com eles. No escritório, entrei em contato com meu advogado e pedi uma verificação completa de todos os meus bens. Nada havia sido alterado, mas Gustavo já tinha tentado acessar minhas contas mais de uma vez. Eu bloqueei qualquer possibilidade de movimentação sem minha autorização pessoal. Eu estava me preparando para o que viria. Quando voltei para casa naquela noite, Gustavo me recebeu com um sorriso largo e um beijo no rosto. Preparei um jantar especial para nós, meu amor. Meu coração acelerou. Algo estava para acontecer. Enquanto jantávamos, senti os olhos de Célia me analisando, como se esperasse algo. Foi então que Gustavo pegou minha mão e, com a voz mais doce que já ouvi sair de sua boca, disse: amanhã quero te levar para um café da manhã especial. Só nós dois. Para comemorarmos nossa vida juntos. Sábado. O dia que V mencionou. Olhei para ele e sorri. Eu adoraria. Mas, naquela noite, antes de dormir, travei a porta do meu quarto. E passei horas em claro, ouvindo cada som da casa, esperando o momento certo para dar o troco. Acordei antes do amanhecer. O céu ainda estava escuro, e a casa, mergulhada em um silêncio inquietante. Aquele dia carregava um peso diferente, como se cada minuto fosse contado. Sábado. O dia em que algo aconteceria. O dia em que Gustavo e Célia pretendiam me derrubar. Levantei devagar e fui até o espelho. Meu reflexo me encarava com olhos cansados, mas atentos. Eu sabia que precisava manter a calma e jogar o jogo deles. Hoje, seria eu quem daria o checkmate. Quando desci para a cozinha, Gustavo já estava lá, como se tivesse esperado minha chegada. Vestia uma camisa bem passada, um sorriso falso estampado no rosto, e segurava uma xícara de café entre os dedos. Assim que me viu, abriu os braços de forma exagerada, como um marido apaixonado. Bom dia, meu amor. Hoje é um dia especial. Fiz café para você. Meu coração disparou, mas por fora mantive minha expressão neutra. Observei enquanto ele pegava a xícara e a colocava na minha frente. O cheiro doce e levemente amargo chegou até minhas narinas, e foi aí que percebi. O aroma estava errado. Não era o cheiro habitual do café que eu tomava todas as manhãs. Ele sorriu, esperando que eu pegasse a xícara. Minhas mãos tremeram por um breve instante antes de envolvê-la. Foi nesse momento que Célia entrou na cozinha. Seu olhar percorreu a cena, e então ela se aproximou lentamente. Bom dia, querida. Que belo café da manhã o meu filho preparou para você. Ela estava animada demais. E aquilo só confirmou minha suspeita. Pisquei algumas vezes e fingi um sorriso, enquanto segurava a xícara perto dos lábios. Não podia beber. Não podia hesitar. Então, na fração de um segundo,
fiz o único movimento que poderia me salvar. Ah, mãe! Comecei, olhando para Célia, você sempre reclama que eu não te ofereço nada. Aqui, tome um gole primeiro. Está fresquinho. Antes que ela pudesse reagir, levei a xícara até seus lábios e a fiz segurar. Célia não esperava o gesto. Seus olhos brilharam com um misto de surpresa e hesitação. Gustavo arregalou os olhos, mas não podia intervir sem se entregar. Forçada a manter as aparências, Célia deu um pequeno gole. Vi seu rosto se contorcer levemente. Então, num ato de desespero para evitar a desconfiança, tomou mais um gole, e mais um. O silêncio caiu sobre a cozinha. Segundos depois, o corpo dela vacilou. A respiração ficou pesada, os olhos começaram a piscar devagar. Eu via o desespero de Gustavo crescendo a cada instante. Mãe, ele chamou, a voz trêmula. A xícara caiu da mão dela e estilhaçou-se no chão. Célia tentou se levantar, mas suas pernas falharam. A cabeça tombou para trás e, num instante, ela apagou ali, diante de nós. Minha boca ficou seca. O cheiro estranho do café ainda estava no ar, misturado ao frio que se espalhava pelo meu corpo. O que quer que estivesse ali dentro, era forte. Forte o suficiente para derrubar um adulto em minutos. Gustavo olhou para mim, a máscara de bom marido desmoronando, e pela primeira vez em muito tempo, viu o verdadeiro monstro por trás daqueles olhos. Maria, sua voz agora era baixa, carregada de algo diferente. Medo. Eu não esperei mais um segundo. Peguei meu celular e disquei um número que ele nunca imaginou que eu usaria. Preciso de uma viatura na minha casa. Agora. A voz da atendente ecoou do outro lado, confirmando o chamado. Eu tinha acabado de sentenciar Gustavo e sua mãe. E eles sabiam disso. O silêncio que pairou na cozinha era denso, quase sufocante. Célia estava caída na cadeira, a respiração irregular e os olhos semiabertos, lutando contra o efeito do que quer que estivesse naquele café. Gustavo, parado ao meu lado, parecia uma estátua. Sua expressão oscilava entre o choque e o desespero, como se sua mente estivesse girando em busca de uma saída. Mas não havia saída para ele. Não dessa vez. Mantive o celular firme contra o ouvido, enquanto a atendente da emergência confirmava o envio da viatura. Meu coração pulsava na garganta, mas minha voz permaneceu firme. Sim, temos uma pessoa desacordada. E uma tentativa de crime em andamento. Gustavo se virou bruscamente para mim. Seus olhos queimavam com um ódio que ele nunca ousara demonstrar antes. Você não sabe o que está fazendo, Maria. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ele deu um passo à frente, a mão trêmula se erguendo como se quisesse me convencer a desistir. Mas algo no seu olhar mudou quando viu que eu não vacilava. Ele sabia que me subestimou. Sabia que tinha perdido. O som da sirene cortou o silêncio da manhã. Um arrepio percorreu minha espinha quando vi o azul e o vermelho das luzes refletirem pelas janelas. Você chamou a polícia para mim? Sua voz saiu num rosnado baixo. Para você, para sua mãe e para sua amante. Seu rosto empalideceu. Ele piscou rapidamente, e pela primeira vez, não encontrou palavras. Célia se mexeu na cadeira, soltando um gemido baixo. O efeito do sedativo ainda a mantinha atordoada, mas ela entendia o suficiente para perceber o que estava acontecendo. Maria, não faça isso, querida. Sua voz era arrastada, desesperada. Foi um engano, eu só. Eu. Ela não conseguiu terminar a frase. A batida forte na porta ecoou pela casa. Polícia! Abram imediatamente. Dei um passo para trás e encarei Gustavo. Acabou. Ele me fuzilou com o olhar, os punhos cerrados ao lado do corpo, mas não teve tempo de reagir. A porta foi arrombada e, num piscar de olhos, policiais armados invadiram a casa. Senhora, está segura? Um deles me olhou com seriedade, avaliando a cena. Eu apenas assenti, apontando para Célia e Gustavo. Eles tentaram me envenenar.
Verifiquem a cozinha. O café. Os agentes entraram em ação. Enquanto um deles verificava Célia, outro se aproximou de Gustavo e ordenou que ele erguesse as mãos. Por um segundo, temi que ele reagisse. Mas não, o medo já havia se instalado em seu corpo. Ele estava imóvel. Quando os policiais revistaram a casa, as provas começaram a surgir. No bolso de Gustavo, encontraram um frasco pequeno contendo o restante do sedativo. No escritório, mais documentos prontos para serem assinados, papéis que dariam a ele controle sobre minhas contas bancárias. E então veio a última peça do quebra-cabeça. Senhora, encontramos isso no celular dele. Um dos agentes me mostrou a tela. Uma conversa recente, minutos antes do café da manhã, com alguém chamado V. Depois do café, tudo resolvido. Pegue as passagens. Encontramos amanhã no aeroporto. Meu estômago se revirou. Eles não queriam apenas me dopar. Queriam sumir com tudo o que construí. Vanessa. A amante. O policial olhou para Gustavo com desprezo antes de se virar para mim. Vamos localizá-la. Ela também está envolvida nisso. As palavras eram frias, mas a verdade por trás delas queimava dentro de mim. Eles estavam me enganando há meses. O homem que prometeu me amar, a mulher que me chamava de querida, tudo não passava de um plano sujo para me destruir. E agora, eles estavam acabados. Os policiais algemaram Gustavo primeiro. Ele nem tentou resistir. Apenas me encarou com aqueles olhos furiosos, carregados de ódio e derrota. Você não tinha o direito de fazer isso comigo. Soltei uma risada curta, amarga. E você achou que tinha o direito de tirar tudo de mim? Célia choramingava ao fundo, tentando balbuciar alguma desculpa, mas os agentes a ignoraram. Seu teatro não enganaria ninguém. Quando eles foram levados para fora, vi os vizinhos se reunirem na calçada. Olhares curiosos, chocados. A esposa perfeita, o marido dedicado, a sogra amorosa, tudo uma farsa que agora se desmoronava diante de todos. Cruzei os braços, observando as viaturas partirem. Gustavo, Célia e Vanessa estavam prestes a enfrentar a justiça. E eu? Eu estava livre. O eco dos pneus das viaturas desapareceu lentamente, mas dentro de mim, o turbilhão de emoções continuava a rodopiar. Eu estava livre, sim, mas a adrenalina ainda pulsava em minhas veias. A imagem de Gustavo sendo algemado, o olhar de puro ódio que ele me lançou antes de ser levado, tudo ainda estava fresco na minha mente. Respirei fundo, tentando me acalmar. Meus olhos percorreram a cozinha, e foi então que percebi o estrago. A xícara quebrada no chão, o café derramado, a cadeira de Célia ainda empurrada para trás no momento de seu desmaio. Parecia um campo de batalha depois do ataque. E, de certa forma, era exatamente isso. Antes que eu pudesse me recompor, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Atendi com hesitação, e do outro lado, uma voz feminina e fria soou: Onde está Gustavo? Meus dedos se apertaram ao redor do aparelho. Vanessa. O silêncio do outro lado confirmou que eu estava certa. Ele não vai a lugar nenhum, Vanessa. A polícia o levou. E logo vai te encontrar também. Ouvi um xingamento abafado. Então, a voz dela perdeu o tom de superioridade e passou a ser tomada por pânico. Isso não pode estar acontecendo. Pode. E aconteceu. Mantive minha voz calma, mas firme. Você achou que ele ia fugir com você? Ele nunca te contou que eu já sabia de tudo, não é? Ela hesitou. Eu podia imaginar sua expressão se desmanchando ao perceber que tudo havia saído do controle. Eu não? Não tente se explicar, Vanessa. Seu nome está na investigação. E a polícia já deve estar rastreando esse número. Dei um sorriso seco, mesmo sabendo que ela não podia ver. Foi um prazer conhecê-la. Pena que será atrás das grades. Antes que ela pudesse responder, desliguei. Apenas minutos depois,
uma nova viatura parou em frente à minha casa. Um policial desceu do carro, seu semblante profissional, mas carregado de algo que eu já esperava. Encontramos Vanessa. Eu exalei, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Onde? Aeroporto. Ele cruzou os braços. Ela tentou fugir. Estava com passagens compradas para Buenos Aires. Mas alguém avisou a imigração, e conseguimos pegá-la antes que embarcasse. Senti um frio percorrer minha espinha. E Gustavo sabia disso. O policial assentiu. Estava tudo planejado. Assim que você estivesse fora do caminho, eles pegariam o dinheiro e fugiriam juntos. Mas seu chamado impediu que eles levassem o plano adiante. Fiquei em silêncio por um momento, assimilando tudo. Eu sabia que Gustavo não me amava há muito tempo. Mas ouvir a confirmação de que ele planejava sumir, me deixar para trás sem pensar duas vezes, isso ainda era um golpe duro. Os três estão sob custódia agora. Continuou o policial. Célia tentou alegar que não sabia de nada, mas as mensagens no celular de Gustavo provam o contrário. Ela fazia parte do plano. Fechei os olhos por um instante, permitindo que aquela verdade se assentasse. Gustavo, Célia e Vanessa. Todos eles tramaram contra mim. Todos eles tentaram me destruir. Mas, no fim, foram eles que caíram na própria armadilha. A sensação de justiça começava a tomar conta de mim. Não era apenas vingança, era o triunfo de quem foi subestimada, de quem eles pensaram que poderiam manipular e descartar como um objeto. Levantei o olhar para o policial. O que acontece agora? Com todas as provas, eles enfrentarão uma longa investigação. Mas posso garantir que suas chances de sair dessa são quase nulas. Ele me analisou por um instante antes de acrescentar: você fez a coisa certa, senhora. Eu apenas assenti. Eu sabia disso. Enquanto ele voltava para a viatura, senti o vento frio da manhã tocar minha pele. Tudo havia acabado. Eles estavam fora da minha vida. Mas algo dentro de mim dizia que esse era apenas o começo do meu recomeço. Os dias que se seguiram foram um borrão de depoimentos, idas à delegacia e telefonemas de advogados. Me vi mergulhada em um turbilhão de burocracia enquanto Gustavo, Célia e Vanessa enfrentavam as consequências de suas próprias escolhas. Cada peça do quebra-cabeça foi se encaixando, revelando o quão elaborada era a conspiração contra mim. Mas o mais irônico era que, no final, eles foram vítimas da própria ganância. A investigação confirmou tudo. O café que Gustavo preparou continha um sedativo forte, algo que ele conseguiu com contatos obscuros. O plano era simples: me fazer assinar documentos sob efeito da substância, me declarar mentalmente instável e, então, tomar controle da minha fortuna. Célia tinha um papel fundamental nisso, pois seria sua palavra contra a minha, sustentando a ideia de que eu estava paranoica e incapaz de administrar meus bens. Vanessa, por outro lado, estava encarregada de garantir a fuga deles para outro país assim que tudo estivesse finalizado. Mas nada saiu como planejado. Gustavo foi acusado de tentativa de fraude, envenenamento e conspiração criminosa. Sua defesa tentou alegar que tudo foi um mal-entendido, que ele apenas queria meu bem, mas as provas eram esmagadoras. Sua troca de mensagens com Vanessa, as tentativas de acessar minhas contas bancárias e o próprio depoimento de Célia, que tentou se livrar da culpa jogando tudo sobre o filho, selaram seu destino. O juiz determinou sua prisão preventiva enquanto o caso era julgado, e os advogados já indicavam que sua pena poderia ser longa. Célia, por sua vez, também enfrentava acusações graves. Ela tentou alegar inocência, dizendo que apenas seguia o que Gustavo mandava, mas as conversas registradas no celular e sua participação na manipulação dos documentos provavam o contrário. No final, ficou claro que ela era tão culpada quanto o filho. O choque de ser tratada como cúmplice e não como uma pobre mãe enganada fez com que ela entrasse em desespero. Seu advogado negociou um acordo para diminuir a pena em troca de informações sobre as movimentações ilegais de Gustavo. Ainda assim, isso não a impediria de passar um bom tempo atrás das grades. Vanessa foi a que teve a queda mais humilhante.
Além de tentativa de fraude e associação criminosa, foi descoberto que ela já tinha histórico de aplicar golpes em homens ricos. Sua ideia de vida luxuosa desmoronou no momento em que foi pega tentando fugir do país. Para piorar, Gustavo a traiu no tribunal, jogando toda a culpa sobre ela. A mulher que ele queria largar tudo para seguir agora se via na mesma ruína que ele. E eu? Eu estava livre. Mas a liberdade não veio sem cicatrizes. Nos primeiros dias após tudo aquilo, andar pela casa me dava uma sensação estranha. Os móveis continuavam os mesmos, os quadros estavam nos mesmos lugares, mas o ar parecia diferente. Como se as paredes tivessem absorvido a traição e o veneno que viveram ali. Eu não conseguia dormir direito, sempre esperando que algo acontecesse, como se a qualquer momento um novo perigo pudesse surgir. A verdade era que, por anos, vivia ao lado de alguém que nunca me amou. Isso doía. Mas não por eu ainda ter sentimentos por Gustavo, isso tinha morrido na manhã do café. Doía perceber o quanto fui ingênua, o quanto ignorei os sinais por tempo demais. Eu me perguntei muitas vezes como teria sido se eu não tivesse trocado as xícaras naquela manhã. Onde eu estaria agora? Talvez em um hospital, desacordada, enquanto assinavam minha ruína. Talvez pior. Foi por isso que tomei a decisão mais difícil: eu deixaria aquela casa para trás. Depois de tudo que passei ali, não havia mais como enxergá-la como um lar. Então, vendi a propriedade e me mudei para um apartamento menor, mais moderno e sem vestígios do passado. Aos poucos, reorganizei minha vida, voltando a focar no meu trabalho e cercando-me apenas de pessoas que realmente importavam. A mídia, claro, se interessou pelo caso. Manchetes circulavam sobre o marido golpista e a esposa milionária que escapou por um fio. Mas eu recusei entrevistas. Não queria ser um espetáculo, queria apenas seguir em frente. E segui. Certa manhã, meses depois, sentei-me na minha nova cozinha e preparei meu próprio café. O aroma encheu o ambiente de um jeito reconfortante, e, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Dessa vez, o café tinha apenas um gosto. O gosto da minha liberdade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!